Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Fico muito feliz por saber que a Voz da Profecia alcança gente querida das mais diferentes denominações religiosas com o estudo, com a reflexão na Palavra de Deus. São todos filhinhos e filhinhas do Pai Celestial. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Nós temos refletido e a nossa reflexão com base nesse tema começou ontem, pensando em um homem que revela uma fé inabalável, determinação de viver em fidelidade a Deus. Eu estou falando do profeta Daniel. Na primeira investida do rei Nabucodonosor contra Jerusalém, isso no ano 605 a.C., Daniel foi levado cativo para a Babilônia com apenas 18 anos de idade e lá viveu até a velhice. O livro de Daniel começa mostrando um conflito entre o rei Jeoaquim de Jerusalém e o rei Nabucodonosor da Babilônia. Mas veja, tudo isso aconteceu por permissão divina. Está escrito que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim e o povo de Israel. Nabucodonosor foi um instrumento do juízo divino contra Israel. Uma verdade que é predominante em todo o livro de Daniel é essa: Deus é soberano, Ele está no controle, os seus propósitos prevalecem. Interessante que, quando Daniel e outros jovens são levados cativos para a Babilônia, quando especialmente Daniel e 3 dos seus amigos chegam à Babilônia, eles têm uma surpresa. E eu leio o primeiro capítulo de Daniel, versos 3 a 7. Está escrito assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei ordenou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Que oportunidade tremenda, hein? Eles fariam um curso de 3 anos e depois disso passariam a trabalhar na própria corte. Trabalhariam no palácio, mas qual o preço a ser pago para desfrutar essas vantagens? Para viver a nova vida, os jovens deveriam esquecer sua cultura, história, passado
religião, seu Deus? Deveriam se ver não mais como judeus e sim babilônios? Deveriam abrir mão das suas restrições alimentares e ingerir comidas sacrificadas aos falsos deuses? Teriam novos nomes. Mudar de nome era como mudar a identidade, o propósito e a fé. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, e em Babilônia lhe deram o nome Beltesazar, que significa a Senhora protege o rei, referência a uma deusa de Babilônia, esposa de Marduk. É como se dissessem, para ter sucesso aqui, você tem que ser igual a nós, em tudo igual a nós. Você que está me ouvindo agora, já passou por uma situação parecida? Já enfrentou uma provação semelhante a essa? Outro dia ouvi o testemunho de um jovem que, sendo estudante de jornalismo, fazia estágio numa grande emissora de TV. E em determinado dia, o seu chefe lhe disse assim: se você não desistir das suas convicções religiosas, você nunca vai conseguir emprego nessa área. E exatamente por conta de algumas das suas convicções religiosas, ele perdeu o estágio, ele teve que deixar aquele estágio que fazia e que lhe era tão importante por ser numa grande emissora de TV. Mas o tempo passou e hoje esse jovem é um dos nossos melhores jornalistas da Rede Novo Tempo. Mas, lamentavelmente, nem todos têm firmeza diante das provações e atrações desse mundo. Então fazem pequenas concessões e buscam justificativas diante delas. Eu não tenho outra opção, aqui todo mundo faz, é só por um tempo. Ei, acredite, não vale a pena construir o seu futuro destruindo a sua fé. Você está construindo um castelo na areia. Se eu estou falando agora para alguém que tem sido provado, no sentido de ser tentado a abrir mão da sua fé, dos seus valores, dos princípios da palavra de Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, permaneça sendo fiel a Deus. Mesmo que por isso você tenha que passar por alguma privação, você tenha que perder alguma boa oportunidade, por exemplo, na área profissional, continue fazendo o seu melhor, confiando em Deus e fazendo a sua parte. Creia de alguma maneira, o Senhor vai abrir caminhos, o Senhor abençoará a sua vida, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. O Senhor não abandona aqueles que procuram viver com fidelidade em sua presença. Salmo 119, verso 30 está escrito: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação,
posso a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Pai querido, nosso bendito Deus, nessa hora eu te peço, Senhor, por aqueles que estão em oração comigo, porém passando por provações. Provados, Senhor, porque querem viver em fidelidade a Ti, porém são atraídos para outras oportunidades e caminhos que não são segundo a Tua vontade. Ó Deus, fortalece esses Teus filhinhos e filhinhas, para que eles escolham viver em fidelidade ao Senhor e confiem no Senhor, acreditando que o Senhor cuida e guia todos aqueles que são sinceros na Tua presença e procuram andar com fidelidade segundo a Tua vontade. A bênção do Senhor sobre estes, para que permaneçam em Ti e sejam vitoriosos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.